Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Fala para o seu irmão do lado, loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, o homem natural não entendem as coisas de Deus, as coisas espirituais. O que você diria se você visse alguém tentando andar sobre as águas? O que você diria se visse alguém falando, ordenando a um defunto? O que você diria se você visse alguém amaldiçoando uma árvore, ou ordenando ao mar que se aquietasse, ou falando com a febre, ordenando sobre a febre? O que você diria? Ô pastor, esse sujeito está louco, está doido, é doido varrido, né? Como dizia antigamente, né? Onde já se viu tentar andar sobre as águas? Onde já se viu amaldiçoar uma árvore? Falar com o defunto? É louco, né? A visão natural diz que essa pessoa é louca. E você? E se você tentasse fazer todas essas coisas? Você já tentou andar sobre as águas? Você já tentou amaldiçoar uma árvore? Você já tentou falar ou ordenar a um defunto? Teve uma vez, pasmem, não riem de mim, mas teve um velório que eu cheguei bem perto do caixão e ordenei ao defunto. Faltou o propósito de Deus para ele ressuscitar, mas eu ordenei a ele, bem baixo, porque se a família ouve, quem é esse doido aí? Pega ele aí, sai correndo atrás desse doido aí, porque vão chamar de louco, vão falar que é loucura, As pessoas do mundo diriam categoricamente que esse sujeito é louco, porque elas só veem aquilo que é o natural. Mas quem é espiritual, ele sabe que essa pessoa está usando a fé em Deus. Ele está procurando fazer aquilo que o Senhor fez. É claro que em cada situação havia um propósito de Deus. Se tivermos o mesmo propósito e a mesma fé do Senhor que ordenou, ou das pessoas que ordenaram e fizeram, o resultado virá. Tem que haver o propósito de Deus e tem que haver fé no nosso coração. Mas, irmãos, quem é espiritual sabe que é o uso da fé em Deus. E não pode deixar de fazer certas coisas porque alguém pode achar que é loucura. Irmãos, ninguém pode entender as coisas do Espírito de Deus olhando naturalmente. Se você olhar para as coisas de Deus naturalmente, você não vai compreender. Porque o entendimento, o discernimento é sempre espiritual. Entenda, irmãos, tudo que ocorre na nossa vida, nós não devemos só enxergar naturalmente, mas nós devemos procurar enxergar espiritualmente tudo. Ou seja, o homem espiritual, ele não só enxerga com os olhos, ele enxerga com a palavra de Deus, ele enxerga com a mente e enxerga com os olhos. Quem não é espiritual só vê aquilo que os olhos mostram, mas quem é espiritual, ele vai além daquilo que os olhos, a visão está mostrando. Ele vai buscar os propósitos do Senhor, ele vai enxergar com a mente, e ele vai enxergar sempre baseado na luz da palavra do Senhor. Porque sem a luz da palavra há trevas, e nas trevas não se enxerga nada. Quem só procura razões naturais para entender o que está acontecendo na vida dele, precisa crescer em espírito, precisa avançar no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e precisa procurar as razões espirituais. Comece a analisar a sua vida.
Comece a analisar as coisas que estão ocorrendo, as coisas boas e as coisas ruins, as lutas, as aflições, as tribulações. E comece a analisar e comece a enxergar, não só com uma visão natural. Ah, aconteceu isso porque o fulano fez aquilo. Não, mas procura também ter uma visão espiritual. Porque tem muitas coisas que o discernimento só é espiritual, ninguém entende. Ninguém entende porque olham com uma visão natural. E é por isso que muitas vezes nós temos que ter uma visão diferente do mundo. E é por isso que muitas vezes o mundo pode até nos chamar de loucos. Tá? O bando de loucos, mas o bando de loucos benditos, né? Que tem uma visão diferente e age de uma maneira diferente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para aqueles do mundo, aqueles que perecem, porque aqueles que estão no mundo, que ainda não se converteram, estão perecendo. A palavra é loucura, porque contraria a sabedoria deles, sabedoria limitada deles, o entendimento, a lógica limitada deles, a lógica do mundo. No mundo tudo é cartesiano, tudo tem uma ação, uma consequência, né? Mas aquilo que é espiritual eles não conseguem explicar. O mundo crê naquilo que se explica naturalmente, naquilo que é lógico, naquilo que contraria a lógica. Uma pessoa andar sobre as águas, contraria a lógica, contraria a lei da gravidade. Então eles não entendem, acham que é loucura, acham que é ficção, que isso não acontece, até que se deparam com situações que eles não conseguem explicar, ou mesmo se deparam com milagres, né? Quem é limitado espiritualmente, ele não crê em milagres. Mas tem uma pessoa que é super limitada espiritualmente. Essa pessoa não crê nem na existência de Deus. A visão espiritual dela é menos 1000. Ela não crê nem na existência de Deus. Ela não consegue explicar de onde veio, para onde vai, o paraquê das coisas que acontecem na vida dela, mas ela não crê em Deus. Então ela não tem visão espiritual nenhuma. Tem outros que têm uma visão espiritual pequenininha, que não crê em milagres, até que se depara com um. E por não crerem, o que eles fazem? Eles não aceitam, eles tentam descaracterizar e tentam rejeitar aquilo que está desaparecendo. Não, isso não é assim, isso aconteceu por aquilo, aquilo outro. Procurem razões lógicas que não conseguem comprovar, não conseguem provar. Como explicar um morto de 4 dias ressuscitar? Como explicar um mar se abrir? Como explicar uma muralha cair com o grito de pessoas? Como explicar uma febre sair e o mar se acalmar por ordem de alguém? Como explicar um tumor desaparecer? A AIDS sumir? Como explicar a manifestação de um demônio ou a expulsão de um demônio? Tudo isso é loucura para eles, coisa de doido, maluquice. É fanatismo desses crentes, porque eles não creem. Eles não têm visão espiritual alguma. Quem assim pensa não recebe mais de Deus porque não crê. E a regra é clara. Para receber tem que crer. Tem que crer e pedir com fé e humildade. Para receber de Deus é preciso crer loucamente, não logicamente. Não procure entender milagres. Não procure entender as ações de Deus. Creia. Por que Deus não explica? Para que você creia. Porque se você tivesse a explicação de tudo que acontece, você não creria. Você se convenceria e não creria. Mas aquilo que é ilógico na visão natural, aquilo que é absurdo, aquilo que é loucura, aquilo que não existe, só vai receber quem crer.
A confiança é tanta em Deus que ele não sabe como acontece, mas ele crê que aconteceu por ação de Deus. E essa crença, essa fé é que Deus quer ver. Deus quer que nós creiamos nele de uma maneira incondicional. Deus quer que nós creiamos nele de uma maneira louca, na visão do mundo. É isso que Deus quer, sem explicação. Porque muitas explicações não entenderíamos e questionaríamos ainda mais. Então, entenda, irmãos, quem pensa que é loucura, quem quer explicação, ele não recebe porque ele não crê. Para receber de Deus é preciso crer, crer incondicionalmente, crer loucamente. Nós recebemos o que cremos, nós recebemos o que respeitamos de Deus. Quando nós cremos, nós chamamos à existência aquilo que não existe. O que nós devemos crer e fazer também deve ser loucura para o mundo. Não as coisas de Deus devem ser loucura, mas as coisas que nós fazemos. A nossa fé, nós cremos que ungindo e orando com óleo o mal vai sair. Nós cremos que impondo as mãos e expulsando em nome de Jesus o demônio vai sair. Ou seja, essas atitudes para as pessoas do mundo são absurdas, são loucas. Então aquele que é um seguidor de Cristo também deve agir loucamente, segundo a visão do mundo. Segundo a visão espiritual é agir pela fé. Segundo a visão do mundo é agir pela loucura. Entendam, se o Senhor Jesus operasse os mesmos milagres em carne, em corpo, que ele operou há 2015 anos atrás, diriam que ele era louco, iriam questioná-lo, prendê-lo e vai por aí afora, se ele fizesse em corpo. Mas hoje ele faz em espírito, através das nossas atitudes loucas, nossas atitudes que contrariam a lógica, as nossas atitudes que contrariam a visão e o entendimento do mundo. O crente para o mundo tem que ser um louco de Deus. Amém? Porque se você não agir loucamente, se você não crer loucamente, você não vai receber. Entendam? Quando nós fazemos a campanha, quando nós colocamos as nossas mãos, quando nós ungimos com óleo, quando nós entregamos água ungida, nós estamos tomando atitudes loucas, porque o mundo vai falar, não, para ser curado ele tem que passar por uma cirurgia, para ele ser curado ele tem que passar por um tratamento, para ele ser curado ele tem que receber uma medicação. Mas nós entendemos diferente. Muitas coisas vão ser curadas pela ação da medicina, dos remédios, mas muitas coisas nós receberemos pela loucura da nossa fé, pela ação do nosso Deus. Ninguém vai ver Deus agindo, ninguém vai ver Deus fazendo uma cirurgia, ninguém vai ver Deus dando algum medicamento para alguém, mas Deus vai ver a ação de Deus através do resultado de cura, o resultado de libertação, o resultado de prosperidade. Entenda, irmãos, quando nós cremos loucamente, nós chamamos à existência aquilo que não existe, né? Então nós devemos crer e nós também devemos fazer as loucuras que o Senhor Jesus fazia, loucuras na visão do mundo, não loucura para quem é espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É Deus que faz. Ninguém faz porque tem conhecimento, escolaridade, ou é sábio, é isso, aquilo. Nós fazemos e recebemos pelo poder de Deus. E Deus escolhe as coisas loucas e fracas para confundir as coisas sábias, para ficar bem claro que é Ele que está agindo.
Ele vai usar as pessoas fracas, as pessoas loucas, as pessoas limitadas para fazer e trazer as bênçãos, né? Para confundir as sábias e fortes. Ele faz isso para que ninguém confie em si mesmo, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas glorifique e reconheça que é a ação e o poder de Deus. Entendam? Deus nos abençoará, né? E nos usará quando nós agirmos loucamente com a fé, ou quando nós estivermos fragilizados, fracos. Quando agir como aquela viúva que deu todo o seu sustento, Deus vai trazer suprimento em abundância, vai fazer um milagre na sua vida financeira. Aquela viúva, ela deu todo o seu sustento. Quem é do mundo, quem enxerga naturalmente vai falar, aquela viúva é louca. Alguém manipulou aquela viúva é lelé da cuca. Mas quem tem a visão espiritual fala, aquela viúva era movida por fé na palavra, no poder de Deus. Aquela viúva conhecia as escrituras, ela conhecia o que Deus fez na vida da viúva de Sarepta de Sidom, ela sabia aquilo que Deus fez na viúva de Obadias, que multiplicou a botija de azeite, e pela fé ela agiu. Quem vê a fé de Abraão vai falar, isso é maluco, entregar seu filho em sacrifício é louco, prendam ele. Quem vê Daniel tinha um decreto de ser lançado numa cova com leões famintos, ia ser devorado por leões, mas ele agiu como? Loucamente. Ele continuou orando, contrariando o decreto do rei, e ainda abriu as janelas, não se escondeu para orar. Entendam, irmãos? Quando nós tivermos essa fé louca, que tiveram a viúva pobre, Abraão, Daniel, irmão, é bênção, é multiplicação, porque Deus quer ver isso para nos abençoar. Mas quando nós quisermos agirmos, não, eu não posso dar isso, porque amanhã eu vou faltar, eu vou ter fome, eu não posso agir assim, e se eu tentar me afogar, e é isso, aquilo, aí, irmãos, está faltando fé, né? Aquela fé louca na visão do mundo, né? Que move o coração de Deus. Irmão, Deus faz questão de confundir e de aniquilar a sabedoria e a lógica do mundo. Ele faz questão de abater a soberba e a prepotência do mundo. O mundo acha que tem explicação, inventam cada teorias absurdas, que para nós é loucura. Como crer que tudo que existe foi criado de uma explosão? Como crer isso é loucura. Então entendo, tem coisas que a ciência lança como, vamos dizer assim, como uma explicação, não comprovam, porque não tem condições de comprovar, e aceitam aquilo que para nós é loucura. Nós sabemos que Deus é o Criador de tudo, que tudo foi criado tão perfeitamente que não há obra do acaso, não é oriundo de uma explosão, não é oriundo de uma evolução, é tudo criação de Deus para nós. Para o mundo, a nossa fé é loucura. Para nós, as razões, vamos dizer, das coisas que eles não têm explicação, comprovação, é loucura. E Deus, Ele confunde, Ele aniquila a sabedoria do mundo quando Ele manifesta o seu poder através das bênçãos. Então, quanto mais loucos e fracos nós formos, quanto mais nós dependermos de Deus, mais receberemos de Deus. Então, para receber, irmãos, nós temos que nos esvaziarmos das nossas lógicas e termos uma fé louca para receber. Entendam? Por isso que muitas vezes o intelectual, porque o texto diz aqui que não são muitos, diz aqui que no versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Deus não chama muitos sábios, os poderosos, os intelectuais, porque eles baseiam-se naquilo que eles aprenderam.
e não se baseiam no poder de Deus. Para nós compreendermos e termos uma visão espiritual, muitas vezes nós temos que nos esvaziarmos das lógicas e ter uma fé louca, e nós receberemos. Aquele que é desprezado pela sociedade é o escolhido de Deus. Para que ninguém se glorie, não, ele fez tudo isso porque ele estudou muito, ele tinha muito, não, ele era desprezado pela sociedade, né? E foi escolhido por Deus. Entendam? Quem agrada o mundo que é soberbo, né? Quem é popular no mundo, não agrada a Deus, irmão. Né? Porque nós vimos, a palavra de Deus é taxativa. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ou seja, nós temos que amar e depositar a nossa fé em Deus. Você quer ver um exemplo aqui? Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias está relatando, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus está dando uma missão, informando a missão de Jeremias. Jeremias falou, eu sou super limitado, sou uma criança, não sei nada. Não foi nem na escola. O Senhor falou, eu vou te dizer aquilo que você tem que falar. Ou seja, quem vai fazer sou eu. Muitas vezes, irmãos, homens de Deus têm que reconhecer que quem faz é Deus, não é homem algum. Sem Deus nada podemos fazer, como diz João 15:5. É Deus que capacita, por isso que isso é loucura. Pegar uma criança dessa e colocar uma responsabilidade enorme sobre os ombros dela, de ser profeta de Deus, dirigir uma nação através das profecias, né? Influenciar as pessoas e converter as pessoas através de profecias da boca de uma criança, é loucura. Quem vai acreditar numa criança? Mas para aquele que tem a visão espiritual, fala, Deus está usando essa criança. Entendem, irmãos? Deus escolhe quem Ele possa usar, e não quem quer usá-lo. Tem muitas pessoas que vêm, buscam a Deus, porque quer usar a Deus. Quer usar a Deus para ser curado, quer usar a Deus para prosperar, quer usar a Deus para todas as coisas. Mas Deus, Ele quer pessoas que Ele possa usar. E quanto mais Ele usar, mais Ele vai prover, mais Ele vai abençoar. Tem bênçãos que são direitos nossos, nós temos que clamar, demonstrando a nossa fé, mas não usar Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. O Senhor é o Senhor, e não servo, né? Então, tome atitudes de servir com humildade, para ser servido por Deus. O Senhor Jesus deu o exemplo, Ele disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, um ato de extrema humildade, lavar o pé dos discípulos. Não lavou o pé dos ímpios, não, nem de todos, dos discípulos. Né? Por quê? Porque os discípulos caminhavam por lugares contaminados para levar e pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Entenda, irmãos, a nossa fé, né, tem que ser baseada na loucura do Evangelho e tomarmos atitude com fé para servirmos a Deus. Deus usou, irmãos, as coisas mais estranhas para fazer a sua obra, as pessoas mais esquisitas, né? Ele usou um enganador, Jacó, para gerar a sua nação. Ele usou uma pessoa que era gago e meio nervoso, esquentado, até que matou um egípcio para libertar o seu povo. Ele usou uma pessoa de lábios impuros, falava um monte de besteira, devia até falar palavrão para anunciar o Senhor, mas tocou com brasa os lábios dele, que foi o profeta Isaías. Deus usou um pastorzinho maluco, que enfrentou um urso, um leão, né? Usou-o para ser rei e dirigir a sua nação. Deus usou um perseguidor louco, intelectual, para ser o maior evangelista. As pessoas menos prováveis. Deus usou um pescador nervoso, intempestivo, né, para cuidar das ovelhas dele, da obra dele. Deus usou um profeta durão, que comia gafanhoto com mel. Oh, delícia, né?
para preparar a vinda do Senhor, né? Grandes homens de Deus eram um bando de loucos, todos limitados, todos com fraquezas, todos com problemas. Deus os usou para fazer a obra. Homens de Deus eram meio loucos ou meio fracos, né? Rejeitados pela sociedade. Isaías só fala coisa errada, né? Só fala, tem lábios impuros, né? Moisés, como Moisés vai pregar para o povo? Ele é gago, né? O Jacó construiu uma nação como? É um enganador, enganou o pai, enganou o irmão. Essas pessoas, as pessoas que menos o mundo usaria, porque o mundo quer os intelectuais, os pseudos intelectuais, né? Por quê, irmãos? Porque Deus escolhe as coisas vis, loucas desse mundo para confundir as sábias. Então esvazie-se de si, tenha uma fé louca para receber mais de Deus, né? Para receber mais de Deus, você tem que agir com uma fé louca. Louca. Irmãos, quantos testemunhos ouvi de pessoas que agiram com uma certa loucura, mas com uma fé pura, e Deus liberou bênção, né? 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, irmãos, os conceitos e práticas do mundo é loucura para nós, assim como a nossa crença, a nossa prática é loucura para o mundo. Nós seremos salvos se formos loucos para o mundo. Cremos num Deus invisível, mas muito mais visível do que tudo, muito mais real do que tudo aquilo que é visível. Nosso Deus é invisível. É loucura crer num Deus invisível, tá? Por isso que algumas pessoas procuram uma lógica e criam ídolos para crerem, criam imagens, estátuas para crerem, porque elas precisam ver. Mas aqueles que confiam em Deus, eles veem com a mente, eles veem com a palavra, tá? Eles não precisam ver a Deus para crer em Deus. É só olhar para a criação de Deus, para olhar para as bênçãos de Deus, para os livramentos de Deus, pelo cumprimento de promessas de Deus que nós enxergamos a Deus. Então nós seremos salvos se nós formos loucos para o mundo. Quem aqui já viu salvação? Quem aqui, exceção do apóstolo Paulo, quem aqui já viu o paraíso? Ninguém. E nós cremos que nós vamos parar, porque nós somos meio loucos em fé. E essa fé louca que vai nos levar para lá, irmãos. Quem é normal para o mundo, né? Ele não crê na loucura do Evangelho. O Evangelho é muito difícil ser aceito pelos intelectuais, porque tudo para eles é cartesiano, tudo tem que ter uma explicação lógica, tudo aquilo tem que ter lá, tem que ser provado, tem que fazer empiricamente, tem que comprovar em laboratórios. Para nós, tudo existe pela nossa fé, pela nossa crença em Deus. Por isso que nós somos chamados de loucos. E é a nossa fé louca e as nossas atitudes loucas é que vão nos trazer bênçãos e bênçãos extraordinárias como a salvação. Tenha fé e atitudes loucas segundo a visão do mundo para receber mais de Deus. Amém, povo de Deus? Fiquemos